Falando aqui de negociações que envolveram Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Esse balcão estava aberto aí para os dois lados, né, Joana? Mas a Leila Pereira falou e o tema foram as contratações. E muito no sentido de que talvez o torcedor esperasse mais da diretoria. É isso, Joana? Bom dia. Exatamente, Barreto. Bom dia para você, para o Tim, para o Cantarelli, para todo mundo que acompanha o Redação. Acho que os processos vão ser acelerados, inclusive, nessa reta final de janela, exatamente não pela cobrança específica da torcida, porque realmente o Palmeiras precisa. O Abel Ferreira deixa claro nas entrevistas coletivas e mais dois jogadores importantes acabaram se machucando, né? Nesse clássico contra o São Paulo. Então, eu estou falando do Gustavo Gomes, né, que tem uma lesão constatada na coxa. A gente não sabe exatamente o tempo de recuperação. O Palmeiras não fala em tempo de recuperação. E o caso mais preocupante é do Maurício, né, que já é de um terço do campo, muito mais preocupante em termos de reforços. O Maurício teve uma luxação constatada no ombro, vai passar por cirurgia. E o problema dele é parecido com o que o Murilo teve. E na ocasião, quando o Murilo passou pela cirurgia, foram 2 meses fora de combate. Então, somado a isso, o risco do Palmeiras ficar fora da fase final do Campeonato Paulista, por mais que o estadual tenha uma pegada diferente esse ano, especialmente para o Palmeiras, que tem um calendário tão cheio, o torcedor não quer ver o Palmeiras ficando fora da parte decisiva, né? Vendo os adversários passarem. Então, isso deve acelerar o processo. Então, ontem teve um evento, a Leila Pereira estava lá e falou sobre contratações no geral e especificamente sobre um nome que eu trago novidades, hein, Barreto? Opa! Então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos rodar os 2 trechinhos que a gente tem aqui da Leila Pereira falando e a gente volta com a Joana. Sempre sou perguntada sobre isso e eu vou continuar respondendo a mesma coisa, né? O Palmeiras está sempre no mercado em busca de excelentes jogadores, mas que venham agregar ao nosso elenco, que venham fortalecer o nosso elenco. O Palmeiras não vai contratar por causa de clamor da imprensa, por causa de clamor do torcedor. A gente contrata. Sim, precisamos sempre fortalecer o nosso elenco, mas quando a presidente entende que é necessário aquele nome, quando o nosso diretor de futebol, quando o nosso treinador dá o aval autorizando, que nunca a presidente contrata sozinha. É sempre com o aval do diretor de futebol e do nosso treinador. Mas o torcedor, fiquem tranquilos, fiquem calmos, que estamos trabalhando incansavelmente. Não adianta contratar por contratar. Já vieram esse ano, como você disse, 4 nomes, eu acho que extremamente importantes, que vão ajudar a fortalecer o nosso elenco e estamos em busca. Até o final da janela estaremos lutando bravamente para trazer mais nomes. Olha, eu não sei se depender de mim, meu caro amigo. Se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende dos outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha, realmente, o que depende de mim, eu garanto. O que depende de terceiros, eu não garanto mais absolutamente nada. Primeira pergunta, sobre contratações em geral. Segunda pergunta, sobre Vitor Roque em específico. E é sobre esse nome que a Joana tem novidades, né? Exatamente. Agora há pouco eu conversei com o André Cury, que é o empresário do jogador, falando dessa possibilidade de transferência do Vitor para o Palmeiras, que ganhou muita força realmente nos últimos dias, até pela questão do Vitor Roque. Não está sendo aproveitado no Betis, né? Ele vem amargando a reserva. O Betis fez uma movimentação no mercado na posição dele, trouxe recentemente o Cúcio Hernandes, trouxe o Antony, então ele foi preterido na posição, a concorrência aumentou, e ele é um jogador que obviamente está de olho na Copa de 2026. Né? Então, por mais que ele tivesse o desejo de dar a volta por cima, não sei nem se o termo é esse, mas assim, conseguir se desenvolver na Europa, talvez o cenário aí tenha mudado nas últimas rodadas e aí fez o Vitor Roque repensar. E o Palmeiras é um clube estruturado para receber o Vitor Roque, né? É um clube que tem o dinheiro para pagar o preço do Vitor Roque. A gente está falando de um jogador
que é uma das contratações recordes aí do futebol brasileiro, negociações recordes, né? Então, o que é importante dizer nesse momento? Porque parecia uma negociação impossível de acontecer nessa janela, mas com possibilidade na janela do meio do ano. Porque o Vitor pertence ao Barcelona, tem um contrato super longo com o Barcelona, mas ele está emprestado ao Betis, né, até o meio do ano. O Barcelona topa negociar o Vitor, né? Então ele já se movimentou positivamente nesse sentido. O Palmeiras já estava preparado para fazer a proposta, deve formalizar nas próximas horas, nos próximos dias, essa proposta. Existe uma concordância de valores, inclusive, já muito próximos do que o Palmeiras queria pagar, do que o Barcelona gostaria de receber. Talvez ainda caiba um pouco de negociação, mas vamos lembrar que o Palmeiras teve 2 negociações frustradas de valores altíssimos, né? Que a gente está falando do Claudinho, que custaria 17 milhões de euros aos cofres do Palmeiras, e o Andréas Pereira, que custaria até 22 milhões de euros aos cofres do Palmeiras. Então, o Palmeiras já estava preparado com esse montante para trazer 2 jogadores. Por que não trazer um jogador, um centroavante, que é uma posição que a gente sabe que é rara, um centroavante de 19 anos, que tem um potencial gigante de revenda e que precisa também de um espaço para se desenvolver. Vamos lembrar que o Vitor Roque ele foi para a Seleção Brasileira em 2023, mas ele passou 2024 sem nenhuma convocação. Então, é importante para o Vitor jogar. É importante para o Palmeiras trazer esse jogador e nos últimos dias o cenário ficou mais favorável para essa negociação. O Barcelona estando disposto a negociar e o Palmeiras já preparado para fazer a proposta. Então, quando eu falo com o André Curi mais cedo, era exatamente sobre a esperança desse negócio acontecer. Tanto o Palmeiras quanto o André Curi usam o termo complexo, porque são 3 clubes, né? Já é difícil às vezes quando você tem que negociar, né? Você tem 2 partes, mais a parte do jogador, e aqui a gente está falando de 3 clubes envolvidos, mas a relação do Barcelona é muito boa com o Betis. Então, isso conta muito também para o staff do Vitor Roque estar esperançoso no Barcelona conseguir essa liberação mais cedo para poder suprir o que o Palmeiras precisa nesse momento, que é uma liberação imediata do Vitor Roque. Então, o termo usado foi complexo, porém possível de acontecer ainda nessa janela, que se encerra no dia 28 de fevereiro. E a gente estaria falando de um contrato de 5 anos do Vitor Roque com o Palmeiras e que o Barcelona ficaria com 20% ainda dos direitos econômicos do jogador. Mais uma vez, vale aquela lógica, né? Qual é o Vitor Roque que o Palmeiras está contratando? Não é nem o que surgiu no Atlético Paranaense, nem o que está no banco do Betis, né? É um jogador jovem que vai chegar depois de um período na Europa que certamente não foi como ele imaginava, mas que vai ver num grande clube brasileiro a oportunidade de se recuperar, né? Eu acho um jogadoraço, o Vitor Roque. Que eu vi dele no Atlético Paranaense, né? Mais especificamente. É isso. Calma. A memória que eu tenho do Vitor Roque é desse Vitor Roque que está na imagem, né? Um jogador que tem muito recurso, né? Além de ser um centroavante, hoje tem ali os técnicos falam sobre características diferentes, né? O Vitor Roque, ó, esse gol que ele faz. O famoso centroavante que ataca espaço, né? Faz o facão e ataca o espaço. Esse aí é um exemplo, né? Ele forte e rápido também. Forte, rápido e olha a qualidade de definição. Esse lance com a camisa da Seleção Brasileira define o que é o Vitor Roque. O Vitor Roque é esse jogador. No prime, o que ele pode entregar é isso. E eu acho também de estilo de jogo casa muito com o Palmeiras. Assim, o centroavante que eu acho que cairia como uma luva ali. Se um ataque com Vitor Roque e o Paulinho no prime é um negócio né, que poucos times vão ter essa possibilidade, né? Então, assim, para não dizer nenhum, né? Você vê, por exemplo, o Flamengo, para mim é o melhor elenco do Brasil, descolado até. Só que o Flamengo, no ataque hoje, ele tem o Pedro, que vai voltar de lesão, o Bruno Henrique fazendo a função de centroavante. Hoje atua, às vezes, com uma dupla de ataque, sendo o Bruno Henrique uma dessas peças, enfim. Mas com o potencial de definição de um Paulinho e do Vitor, o Flamengo hoje não tem, né? Tem um jogador improvisado na função. Óbvio, vem o Pedro e tudo mais, a gente sabe. Mas aí começa o Palmeiras a elevar o nível do elenco, né? Que são os 2 melhores elencos do Brasil há anos, né? Flamengo, Palmeiras e Flamengo. Então, assim, se vier o Vitor Roque, eu acho que sobe um degrau. E é um jogador ainda com possibilidade de revenda. A Joana disse bem, 19 anos. Sim. É impressionante.
Então ele pode, assim, ele ainda está num radar de clubes europeus. Hoje é muito difícil você... Daqui a 3 anos, especialmente tendo o Mundial de Clubes, porque agora tem uma plataforma onde as pessoas vão ver. Ele pode voltar à Europa, né? Sim. De longe, que obviamente tem grandes riscos mais riscos até de normal de eu falar bobagem, mas de longe parece que a coisa de Barcelona tem mais culpa de Barcelona do que ele. Né? Uma das coisas que é difícil entender em futebol. Eles pagam para jogador, contrato longo, o técnico não gosta, não quer. Né? Por que contratou então? Né? Então, obviamente, o jovem, primeira experiência fora do país, e você está acolhendo ele dessa maneira. Então, me parece que isso aí tem muito mais culpa no lado de Barcelona. Mas o que preocupa um pouco, o que o Joana falou, que até com Betis. Ele está no banco, eles contrataram outros jogadores para a posição. Isso deixa porque eu concordo com você, ele parece um tipo de centroavante completo. Sim. E moderno, né? Um centroavante, as características que o futebol pede hoje, assim. Aquele lance ali da seleção, para mim, é o que é como é que é o Vitor Roque. Eu vou dar um exemplo. Aquele lance, o jogador que ataca o espaço, que tem velocidade, força física e qualidade para definir, como ele fez ali naquele gol. Tomara que ele volte ao Prime, né? Um jogador que, assim, o futebol brasileiro revelou com uma expectativa de seleção, de ir para a Copa, né? Acontece isso, às vezes, chegar na Europa e a coisa não ser muito o que se planejava. O caminho entre promessa e realidade é cheio de possíveis problemas. Mas eu acho que Joana matou o charada. Parece que isso seria bom para todo mundo. Até porque, né, Joana, faz a gente lembrar de um dos conceitos do Abel. Ele gosta de desenvolver o jogador que chega. Né? Olha o que ele fez com o Rony. Pois é. Independentemente da idade, né? Mas ele sempre fala que gosta de reforços que ele possa, né, trabalhar. Até para se adaptar ao estilo de jogo que ele vem implementando no Palmeiras. Agora ele quer um jogador pronto. O discurso já não é tanto, até porque ele tem muito jogador para trabalhar na base do Palmeiras. Né? Mas a exceção não pode virar regra no Palmeiras. Você não pode ficar dependente da sua base. Né? Então, um time como o Palmeiras precisa claro, vai continuar desenvolvendo seus talentos, né? Mas precisa de jogadores prontos também. Não, mas o Vitor Roque não é um cara que você vai desenvolver a partir de um patamar já mais alto? Assim, com certeza. Um jogador que pintou com muitos recursos, não é assim o cara que você precisa ensinar tudo. Né? Cara, que você precisa... É incrível falar isso. Você tem um jogador de 19 anos, você precisa recuperar ele. Isso é loucura, né? Mas é a realidade. Você precisa recuperar o potencial que ele já mostrou. Exato. Né? Da base de Palmeiras, Luiz Guilherme, está exatamente na mesma situação. Nem fez 20 anos ainda, precisa ser recuperado. Mas é isso, o futebol. E assim, não dá para... Outra coisa que eu sou completamente contrário, assim, Vitor Roque deu errado. Era promessa, não deu certo. Cara, ainda não. Tem muita coisa para acontecer, né? Tem 19 anos de idade. E o radar europeu, acho que hoje vai ter uns 23 por ali. Eu acho que ele ainda pode vir para o Palmeiras e voltar para a Europa. Inclusive em declarações antigas da Leila, porque o nome do Vitor Roque não é de hoje que aparece no Palmeiras, mas ele ficou mais próximo agora. E aí, quando ela era perguntada sobre os valores, ela falou assim, gente, esse tipo de negócio, o próprio Vitor Roque vai pagar o que eu estou pagando por ele hoje. Porque a minha ideia não é que ele fique aqui 5 anos. Faz o contrato de 5 anos, ele estoura aqui e eu revendo. E vou revender por mais. E aí vai pagar, porque, né, obviamente, os jogadores, o pagamento não é à vista, é parcelado. Então, essa já era a mentalidade. Então, é uma mentalidade que combina muito com o plano do próprio Vitor Roque. Então, passar um período no Brasil, se preparar, né, se desenvolver, tentar uma vaga para a Copa do Mundo, que é um objetivo do Vitor Roque, voltar para a seleção brasileira, e o Palmeiras precisa urgentemente de um jogador nessa posição. Né? Um jogador jovem, um camisa 9, que é difícil de achar, em qualquer lugar é difícil de você achar, né? Um camisa 9 de qualidade. Então, perdeu espaço, concordo com o Tim, porque ele jogou algumas partidas pelo Barcelona, fez gols, foi importante em alguns momentos, aí é emprestado para se desenvolver no Betis e também faz gols, dá assistência, joga como titular e perdeu espaço nessa reta final. Só que isso foi determinante para o negócio andar agora.
Então, do ponto de vista do Palmeiras e para o torcedor que está esperando uma contratação gigante, foi ótimo, né? E do ponto de vista do Vitor, foi recalcular a rota realmente. Olha, de fato, acho que talvez ir para o Palmeiras é um clube estruturado para o que eu preciso, né? Para o que eu preciso. Não é todo clube que poderia oferecer isso para o Vitor, e o Palmeiras, de fato, pode, e tem essa grana separada para poder fazer o investimento.